É uma sugestão, gostei, não. Eu acho bom. Mas café acho que é mais saudável, mas... Galerinha, mais uma vez, bom dia para vocês. 9/9/2020, oitavo ano, Colégio de Ideia. Café com leitura. Disseram que podia ser refrigerante com leitura. Não vou dizer quem foi, não. Mas vamos lá, galerinha. Vamos para o slide aí. Dando continuidade aos nossos assuntos. Eu estou aqui no slide agora. Qualquer coisa, áudio ou lê para mim no chat. Café com Leitura é um projeto do Colégio de Ideia que trabalha justamente a leitura, literatura, a produção de textos vinculada a textos literários. Neste ano, neste momento, está discutindo sobre a vida do autor Jorge Portugal, professor de língua portuguesa. Não porque faleceu, mas um dos melhores que a Bahia já conheceu, porque o que está gravado da vida dele aí fala muito mais do que eu. Seguir aqui Essa música ele gravou em 11 minutos, segundo eu pesquisei, e vamos retomar a aula com esse trecho aí. Mas agora eu quero ouvir vocês interpretando um pouquinho esse trecho aí. Vou ler um pouquinho. A música se chama A Massa. Raimundo Sodré, cantor, compositor aí, parceiro de Jorge Portugal, e a música diz assim, nesse trecho: a dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual a gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. O que vocês compreendem dessa letra de música? Ou que vocês podem questionar? Fiquem à vontade. O áudio de preferência, mas se não, fala que vai usar o chat e me informa. O que vocês percebem essa letra de música aí? Como o senhor já disse antes, essa música aí tem a ver com a ditadura militar no Brasil. E aí ele está falando aí a dor que as pessoas sentiam nessa época. Talvez ele estivesse nessa época quando compôs a música, eu não sei. E ele está falando como as pessoas se sentiam nessa época. Menino acanhado. O que é uma pessoa acanhada? Você consegue lembrar aí? Vocês conseguem lembrar o significado de acanhado? Ou talvez... Hã? Tímida. Tímida. Ó, o celular tocando. Tímida. Menino bezerro. Essa metáfora aí que ele usou brilhantemente. Por que menino bezerro? Por que será que ele tem essa expressão para o povo baiano, o povo brasileiro, naquele contexto? Menino bezerro, pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual a gemido calado. Gemido calado. Imagine só quando você toma uma surra, quem já tomou surra, e, ó, não chora não, só pode tomar sova. Gemido calado, que você não pode se expressar, você perde o direito de expressão. Temos aqui um outro trecho de música dele, a gente estava pensando um pouquinho sobre Jorge Portugal hoje, para homenageá-lo, né? Uma homenagem póstuma. A beira e o mar. Olha o acento grave ali, que já foi assunto nosso em outras aulas. A beira e o mar. Se ele usou aí com liberdade poética esse acento grave, você tem que analisar. Mesmo que desmanheça e o mundo possa parar, nem nada mais se pareça, invento outro lugar. Faço subir à cabeça o meu poder de sonhar. Faço que a mão obedeça o que o coração mandar. Mesmo que ainda que tarde, não tarde por esperar. Dou nó cego em seu remeleixo e a deixo sem ar. Essa música aí, ela transmite qual a ideia pra gente? De que contexto ela vai falar? É o mesmo contexto da massa? É o mesmo conteúdo? É a mesma expressão de ideias? Se alguém estiver falando no chat, aí usando o chat, digitando no chat, alguém lê para mim. E aí, o que ele pode estar querendo dizer nessa expressão aí? Mesmo que desamanheça e o mundo possa parar. O que seria desamanhecer? Anoitecer? Porque des é um prefixo que indica negação. Desamanhecer seria não se tornar amanhã. É como se assim, ó, eu não tenho mais esperança.
Ele fala, e o mundo possa parar. Ô, Roberlan, eu vou ler um texto e vou entender todas as palavras? Não, ninguém vai entender todas as palavras. Então, professor, simplificando seria, mesmo quando a minha felicidade, porque geralmente quando a gente acorda feliz, alguma coisa desse tipo, então mesmo que a minha felicidade, minha alegria, desamanheça, né, o mundo possa parar, nem nada se pareça, vem para outro lugar. Aí, ele está falando que está sem esperança. E aí ele fala assim, ó, nem nada mais se pareça, invento outro lugar. Então é aquela pessoa que toma uma atitude, você, tem um problema. Tem gente que é só reclamação. Não tá bom, e não tá bom isso, e não tá bom aquilo, e não tá bom. A gente tem que ser conformado com a vida? Não, a gente tem que buscar sempre o melhor. Mas você ficar o tempo todo, não tá bom, não tá legal. Inventa, faz outra coisa, dá o seu jeito, dá seus pulos, como diz a expressão. Então, nem nada mais se pareça. Invento outro lugar, faço de outra maneira. Faço subir à cabeça o meu poder de sonhar. Você vê que o sonho aí, segundo ele, é uma decisão que a gente toma. Não é você apenas... Não é aquele sonho que você sonha dormindo. É aquele sonho que você sonha acordado. Você pensa, projeta e vai em busca. Frases aí de Jorge de Portugal, que a gente coloca sempre para interpretar frases, então, obviamente, como hoje a gente faz essa homenagem ao Salve Jorge, e esse salve aí não é salve do verbo salvar, é salve de saudação, como se fosse, olá, a minha pele é de ébano, a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Ficou aí conhecido na voz de um cantor, acho que é Lazo, se não me engano. E aí ele fala justamente dessa baianidade que a gente tem, essa cor impregnada. A Bahia, Salvador, é a cidade que mais possui pessoas negras fora de África. E, ao mesmo tempo, a cidade que sofre os preconceitos raciais aí extremamente contínuos, que a gente nem tem notícia muitas vezes. Já vimos várias reportagens de pessoas negras serem abordadas como se fossem bandidos. Então, a minha pele de ébano é a minha alma nua. Só que ele fala de uma pele, de uma baianidade, de uma negritude diferente, ofuscante, que incomoda o sucesso. E aí tem Lázaro Ramos, tem o próprio Jorge Portugal, o Pelé e outras pessoas aí que mostram a dignidade, né, do ser humano na pessoa negra. Podemos citar aí também Machado de Assis, que foi quem fundou a Academia Brasileira de Letras e era negro. E outras pessoas mais. A dor da gente é dor de menino acanhado. A massa que nós vimos na estante. Jorge Portugal aí, ele foi idealizador de um programa chamado Aprovado. Se eu não me engano, ainda passa, mas eu confesso que perdi a audiência depois que ele deixou de apresentar, porque ele tinha uma energia, assim, um conteúdo muito pontual no programa. Muito bom mesmo. E aprovado é uma expressão que a gente gosta de usar para as pessoas que a gente deseja sucesso nos concursos e na vida, né? Aprovado, positivo. Gente, vocês podem interferir com o que vocês pesquisaram, viu? Ou no chat ou no áudio. Estou ministrando aula sobre Jorge Portugal, mas é com vocês. Recentemente, em 2015 até 2017, ele foi secretário de Cultura da Bahia. E aí ele fez o brilhante momento de dizer o seguinte, que cultura e educação não são coisas diferentes. Cultura e educação são a mesma coisa. E aí o governador, né, Rui Costa, ele foi idealizador de várias frases, vários pensamentos interessantes, e um deles é só se vê na Bahia, dando a ideia de que a Bahia tem uma característica ímpar. Você pode dizer, não, Roberto, todo lugar é diferente. Claro, todo lugar é diferente. Mas o que a gente tem que pegar aí de exemplo de Jorge Portugal é essa ideia de você valorizar a sua regionalidade. É comum, muitos de nós, não sei se vocês são assim, e se eu sou tão certo o tempo todo, mas dizer assim, mas na Bahia não tem nada, em Jequié não tem nada, não sei, não tem nada. Aquele mesmo questão de ficar ali depreciando a própria localidade, mas acha que Paris, que Londres, que Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo, porque está longe de você.
são pontos de vista que a gente respeita, né? Professor, e o pessoal lá de Paris, Londres, deve estar pensando a mesma coisa que a gente, achando que o Brasil aqui deve ter bastante coisa. E nisso, eu não estou dizendo que a gente não deva querer conhecer outros lugares, valorizar, respeitar. Não estou dizendo isso, né? Que a gente tem que ter, sabe, essa simpatia por onde estamos e melhorar e ir para outros lugares quando puder. Antônio Jorge Portugal nasceu em Santo Amaro da Purificação, dia 5 de agosto de 56, e faleceu 2 dias antes do aniversário, mês passado, por sinal. Mais conhecido como Jorge Portugal, professor de português, redação, literatura, apresentador e idealizador de programas de televisão, poeta, letrista, compositor brasileiro, um cara assim extremamente intelectual. O nome Jorge significa agricultor. Olha que interessante. Roberto, não tem nada a ver isso com ele. A licença poética que vocês estudam com literatura com a gente vai dizer o seguinte: a gente pode pegar as coisas e transformar, porque a literatura é transformação. E a palavra agricultor tem a ver com plantação, com colher. E a palavra leitura é entendimento. Por isso que quando alguém fala assim, Roberto, eu não entendi, eu pergunto, tu leu? A pessoa, eu li. Falando, tu não leu. A gente só lê quando entende. Se eu estou olhando aqui essas informações todas e não estou gerando nenhum conhecimento, nenhuma interação, eu não estou lendo, eu estou decodificando. Estou apenas observando. Eu não sei o que está acontecendo ao meu redor. Como muita gente que eu sei que está dispersa nesse momento, perdendo a oportunidade de crescer e ser melhor. Um pouquinho de Santo Amaro aí, achei essa imagem que fizeram certamente em homenagem a Jorge Portugal, né? Um cara com um sorriso sempre esboçado aí. Mais um pouquinho dele aí, estudou, ficou em Santa Maria aos 17 anos, depois veio para Salvador, peneirar lá na vida, e vocês viram no vídeo que vocês assistiram, quem assistiu no caso, que ele despontou na vida de professor de uma forma assim, realmente inusitada. Fazia parte de um cursinho, um dos melhores da cidade, ganhou uma bolsa, e um dia faltou professor de gramática e disseram assim, mas tem alguém aqui que queira dar aula? Ele falou, eu. E aí deu o assunto, segundo o que ele mesmo falou em outro vídeo, vozes verbais. Participante de várias situações na educação, um homem que respirava educação. Dá para ver aí pelos exemplos que a gente está passando para vocês, ó. Preparatório para o Enem, IFBA e outras aulões assim. Hoje em dia se fala muito em aulões, mas esse cara já tinha uns aulões assim fantásticos, isso há algum tempo. É aquele visionário. Ele entendia que a educação tem que ir para todos os lugares. Hoje a gente está nesse contexto de pandemia, de isolamento social e aulas remotas e tal, mas ele já falava em aulas virtuais, em acesso a essas aulas, muito antes desses problemas que nós estamos vivendo hoje. Mais um pouquinho aí, né? Faleceu mês passado, dia 3, foi enterrado na própria cidade. Aí um dos filhos dele teve 3 filhos. Temos aí um gênero textual, porque gramática, a língua portuguesa fala de texto, que é nota de pesar, que é um texto que as pessoas produzem quando há uma perda, né? Pode ser particular, pode ser de uma organização. A nota de pesar ele tem esse conteúdo. É um gênero textual também. O nome da esposa dele era Rita Vieira, no caso né? No caso agora viúva. Os filhos Caetano, Bárbara e Tiago, né? Um jornalista, uma atriz e um sociólogo. Então, os filhos se encaminharam na vida, como a gente diz, nessa expressão. Assim como os pais de vocês querem que vocês se encaminhem também. Talvez alguns já tenham até a ideia do que vão ser quando crescer, como diz a expressão. Quem sabe aí. Uma das homenagens a Jorge Portugal aí, ó, o Colégio Acadêmico postou esse texto aí para homenageá-lo e encerra o texto com uma frase de Jorge: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Uma frase aí que ficou perpassando pela cultura baiana. Encontrei também esse texto aí,
Jorge Portugal. Alguém pode ler esse texto para a gente? Posso ler? Pode. Jorge Portugal. No seu nome, o manto guerreiro e a pátria de Cam... Meu Deus, a letra tá meio ruim. Peraí. Pode? A gente espera. Aí. No seu nome, o santo guerreiro e a pátria de Camões demarcaram a sina, sinalizaram caminhos, na labuta das palavras, nos versos imbricados de poesia e canção. Anatomia mayakovskiana. Mayakovskiniana. Segue. Nossa, nome difícil, hein? Mayakovsky, certamente um autor que ele gostava. Seu traço e sua gana é ser todo coração. Esse texto aí, o autor, confesso, não sei, eu encontrei e trouxe para a gente refletir. Ele faz uma homenagem a Jorge de Portugal, e um bem do guerreiro, né? Jorge de Portugal, salve Jorge. Jorge também visto por algumas religiões como um guerreiro, né? Uma divindade, talvez, também. Ele fala aí da questão e a pátria de Camões, porque Camões é um grande escritor da língua portuguesa, e Jorge de Portugal, alguém que fazia também versos e tramitava pelas palavras. Aí eu gostei dessa expressão, diz assim, ó, sinalizaram caminhos na labuta das palavras. Labutar é trabalhar. Então, qual era a matéria de trabalho de Jorge de Portugal? Qual era o ofício dele? Criar, representar, interpretar palavras. É ser todo o coração. Segundo quem possa conhecê-lo pessoalmente, ele é uma pessoa muito carismática, muito de alma. Caetano Veloso postou aí uma homenagem a ele, e no final diz assim: tenho orgulho dele, estamos todos com saudade do seu papo e das suas ideias. Caetano é um pouco mais velho que Jorge de Portugal, acho que 14 anos a mais. Os dois da mesma cidade. Segundo Jorge de Portugal, eles eram vizinhos. Torcedor do Bahia. E aí o Bahia, né, faz aí uma homenagem singela. E aí eu acho interessantíssimo, porque nós já vimos em alguns momentos algumas charges aí, uma charge em homenagem a Jorge. Quem pode ler essa charge aí? Eu posso. Um bravo guardião da nossa língua que cumpriu com sua missão, Camões. Com Portugal como sobrenome, não tenho dúvidas. Machado. Jorge de Portugal, 1956 a 2020. E aí, né, a charge vai simular aí, né, criar, acreditar nessa recepção divina ou celestial do nobre Jorge de Portugal por Machado de Assis, brasileiro, e Camões, português. Galerinha, a atividade de casa de literatura é ainda continuar lendo as crônicas e pesquisando ainda um pouco mais sobre a vida e obra de Jorge Portugal. Ok, deixa eu só dar um tempo aqui para a gravação não ficar muito longa, e a gente continua aí nesse instante com vocês nessa fala aí pelo